Convidar você a abrir a sua Bíblia, lá em Colossenses. Colossenses no capítulo 1, e a gente vai meditar então dos versículos 9 ao versículo 12. Mas enquanto você abre a sua Bíblia, eu gostaria de só relembrar a você que esse é um momento muito especial de conexão com os céus. Então, independente dos atrativos que tenham ao seu redor, eu peço, conecte o seu coração ao coração de Deus, porque assim você vai ouvir claramente a voz dele. Não é a minha voz, não é a voz do Berilo, da Lédina, mas é a voz do Senhor hoje, que falará fortemente ao seu coração. Então, já que estamos aí então com as nossas Bíblias abertas, eu gostaria de convidar você nesse momento a fazer uma breve oração. Oremos, falemos com o Senhor. Querido Pai que está nos céus, nós iremos agora, Deus, tratar da Tua Palavra. E sabemos, Senhor, que para isso precisamos da iluminação do Teu Santo Espírito, para nos dar a correta compreensão. Então, nesse momento, clamamos iluminação vinda do alto, por Ti, ó Deus Espírito Santo. Então, preenche os nossos corações, prepara as nossas mentes, que nós possamos continuar ouvindo, Senhor, somente a Tua voz, como em todos os outros momentos, e que Tu nos permita te sentir bem pertinho de nós, em nome de Jesus. Clamamos. Amém. Nós vivemos numa geração, num momento da humanidade, em que nós sentimos claramente a necessidade de sermos abençoados. Mas talvez a gente passe por um processo em que muitas vezes a gente quer receber a bênção, mas a gente quer abrir mão da transformação. Nós vivemos um tempo em que muitas vezes a gente quer a prosperidade imediata, mas a gente não quer passar pela entrega da fidelidade com Jesus. Dentro de todos esses aspectos, a única maneira de nós termos vida plena em Cristo Jesus e andar como Ele, andar dignamente, ter vida digna, é nós entregarmos o nosso coração, a nossa vida a Jesus e andar e viver como Ele viveu, abrindo mão muitas vezes das nossas expectativas ou objetivos pessoais que a gente traçou e abrindo mão para que Deus desenhe o plano dele na nossa vida e entregue muito mais do que a gente espera. Mas isso só é possível quando nós nos movemos e caminhamos transformados pelo Espírito Santo. É sobre isso que eu quero tratar com você nessa noite. E antes de nós, então, lermos esse texto aqui, eu queria compartilhar com você uma experiência que eu vivi. Nós sempre falamos ou tratamos de dignidade enquanto reputação, aquilo que as pessoas veem em nós ou aquilo que as pessoas esperam de nós. E eu gosto de praticar alguns esportes. Dentre eles, eu gosto muito de praticar o vôlei. E em determinado momento eu me reuni com alguns amigos para que a gente pudesse, com frequência, jogar vôlei, pelo menos uma vez na semana. E dali, quem sabe, formar um time para de vez em quando a gente participar aí de algumas disputas saudáveis, é claro, da própria igreja. E em determinado momento nós fomos participar de um pequeno campeonato promovido pela igreja mesmo no final de semana com os jovens. E aí nós fomos dividir então aquele time. Eu tinha recém-chegado aquele grupo. E então o nosso grupo foi dividido em 2 times. E aí chegou o dia de nós começarmos ali a brincar naquele campeonato. E aí chegou o primeiro time que tinha sido dividido no nosso grupo. E eles chegaram todos uniformizados e tal. E nós olhamos e falamos assim, agora vai ser a nossa vez de entrar. E quando a gente foi reunir o nosso grupo, a gente não tinha uniforme. E aí nós pensamos assim, e agora, como que a gente vai fazer? Não, todo mundo, eu trouxe aqui, vai pelo menos entrar todo mundo com a camisa preta. E aí eu olhei ao meu redor e falei, então vamos lá, vamos entrar. A gente não tem um uniforme, mas está todo mundo pelo menos com a mesma cor. E aí nós entramos para jogar. E é lógico que o meu grupo não era lá o grupo dos mais habilidosos. E aí nós perdemos o primeiro jogo sem ganhar nenhum set. Mas aí nós pensamos, vamos para o segundo jogo. Talvez foi o início. Ali a gente estava talvez meio apreensivo, um pouquinho nervoso. E vamos para o segundo jogo. E na metade do segundo jogo a gente não tinha conseguido ainda ganhar um set sequer. E aí nós começamos a pensar assim, olha, a gente precisa pelo menos terminar esse jogo ganhando um set. E aí eu comecei a pensar comigo, e agora? Para onde está indo a nossa dignidade? Nós temos que proteger a nossa reputação. E aí nós tentamos fazer de tudo e perdemos.
A gente só tinha agora a última oportunidade, o último jogo. E aí agora o nosso plano, o nosso propósito era pelo menos ganhar um set para mantermos a nossa dignidade. E o que acontece é que ao final do terceiro jogo, de novo, nós não tínhamos ganhado nenhum set. E aí a gente saiu de lá pensando assim, agora, o que as pessoas vão dizer? O que elas vão pensar em a nossa reputação? Todos nós, em todo o momento, nós queremos uma coisa, uma direção: proteger a nossa reputação, a nossa dignidade, a maneira como somos vistos. Mas quantas vezes nós nos preocupamos em como Deus nos enxerga? Quantas vezes nós nos preocupamos como as nossas escolhas vão refletir o caráter de Cristo em nós? E como que a gente espera talvez ser abençoado sem viver um relacionamento profundo com Deus a ponto de conhecê-lo, vivendo um relacionamento às vezes superficial, porque a gente não se permite ser transformado pelo Espírito. Colossenses capítulo 1, versículo 9 em diante diz assim: por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Vamos parar por aí. Sabe, muitas vezes a gente se depara na nossa jornada, na nossa caminhada cristã, com coisas que fogem ao nosso controle de escolher. E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você escolhe, quando você nasce, a cor do seu cabelo. Você escolhe a cor da sua pele ou a cor dos seus olhos. Você escolhe a família que você vai nascer. São coisas que fogem ao nosso controle, independente de você estar talvez satisfeito ou não. Essa foi a maneira que Deus escolheu para abençoar a sua vida. Então, num primeiro ponto de reflexão acerca de andar como Cristo, de andar dignamente, de permitir ou dar espaço para o Espírito Santo agir em nossa vida e refletir nas nossas obras ou nas nossas escolhas, eu queria dizer para você: existem coisas que não estão no seu controle, e isso não tem jeito. Você precisa continuar a sua jornada a despeito das consequências disso. Mas existem outras que estão completamente a sua escolha. Então, o que importa de verdade na sua vida não é a sua aparência, não é o seu status, não é a maneira em que você vive financeiramente, mas o que importa é que na sua jornada você seja um servo do Senhor, porque Deus escolheu você para ser um servo dele, criatura, filho amado, para viver refletindo o amor e a graça do nosso Deus. Sabe, quando Paulo escreveu a carta aos Colossenses, Colossos passava por uma fase muito complexa. A gente está inclusive estudando um pouquinho mais na nossa lição acerca das cartas paulinas. E Colossos, ela ficava na região da Frígia, atualmente é a região da Turquia. Era uma cidade que tinha um exponencial muito grande financeiro, porque ele era um dos principais comercializadores de lã. Só que com o tempo as cidades vizinhas foram crescendo, se modernizando, e Colossos começou a perder a sua influência. Nesse momento em que Paulo escreve aos Colossenses, eles passavam por uma fase em que essa cidade passava por momentos críticos, financeiros, de reconhecimento de tudo que ela já tinha sido. E os cristãos, de certa maneira, passavam por um período de perseguição, porque muito do que eles viviam estavam ligados a cerimônias rituais. E aí agora, quando Epáfras visita Paulo na prisão e fala sobre como aquela igreja estava, Paulo então escreve essa carta. Segunda reflexão que eu gostaria de fazer com você. Paulo era um servo do Senhor. Ele tomou essa escolha a despeito das coisas que ele não podia controlar na vida dele. Por ser um servo do Senhor, Paulo vivia uma vida de luxo, vivia uma vida fácil, sem problemas. Então a gente precisa começar a entender que entregar o coração a Jesus, que permitir ser transformado pelo Espírito de Deus, não vai me colocar num lugar de conforto diante do mundo, porque o mundo não foi feito para o cristão. Depois de ser transformado pelo Espírito do nosso Senhor na sua vinda, e termos então agora um ambiente livre de todo o pecado, o mundo terá feito
terá sido feito para mim, para você, que decidimos entregar o coração a Jesus. Mas o mundo da maneira como ele está, entenda, não foi feito para você. E você precisa muitas vezes fazer escolhas diferentes, mas você só vai conseguir fazer isso a partir do momento em que você começar a andar como Jesus, andar dignamente diante do Senhor, como diz a oração, como diz a exortação que Paulo mandou aos Colossenses. E aí, talvez em algum momento da jornada você se pergunte: mas onde está Deus? Estou sofrendo, estou passando por uma dificuldade financeira, estou passando por uma dificuldade no meu relacionamento, na minha casa. Eu não estou conseguindo alcançar os objetivos que eu havia estabelecido. E aí você se sente talvez desassistido ou não ouvido. E aí talvez você desanime em viver de acordo com os princípios ou com a vontade de Deus. E aí eu quero fazer a seguinte pergunta para você. Quando você passa por algum desafio, algum problema, é melhor você passar por esse desafio sozinho ou com alguém que você confia? Alguém que te dá suporte, alguém que se importa com você? Eu não sei você, mas os desafios que eu já precisei enfrentar, quando eu tinha alguém que eu confiava do meu lado, sempre era mais fácil passar por isso. Agora imagina você viver uma vida sem Deus e passar por todas as aflições sem Ele. Seria melhor do que ter a plena convicção de que Deus está indo em cada passo com você, em cada escolha que você faz, você vivendo em fidelidade a Ele, passando por esses problemas com Ele. O salmista diz lá no Salmo 23, que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não precisaria se preocupar, temer nada, porque ele tinha uma convicção: Deus estava com ele. Sabe, Paulo escreveu para um povo, uma igreja que tinham pessoas que conheciam o Evangelho. Paulo escreveu para uma igreja que tinham outras pessoas que não conheciam tanto assim o Evangelho. Paulo escreveu para uma comunidade que já tinha ouvido falar de Jesus, mas ainda não tinha feito a sua escolha. E aí agora ele começa a dar o caminho para vivermos na plenitude do Espírito de Deus. E aí a oração dele, ele fala assim, olha, lá no versículo 9, nós não cessamos de orar por vocês e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Quando nós vamos estudar esse texto grego, que foi a língua original em que o Novo Testamento foi escrito, essa palavra, conhecimento, epignosis, ela está relacionada não a um conhecimento intelectual, mas a um conhecimento relacional, de proximidade. Então, às vezes, nós estamos tão focados em crescer apenas no conhecimento intelectual e abrimos mão de um relacionamento com Deus, de crescer num conhecimento relacional, de experiência, de experimentar esse Deus a quem nós conhecemos. E talvez a grande carência na nossa jornada seja simplesmente porque a gente não tem feito uma escolha diária na nossa vida, porque a promessa de Jesus, a promessa do nosso Deus é que quando nós clamássemos, pedíssemos pelo Espírito, Ele nos seria concedido. Mas o problema é que talvez a gente não esteja se dedicando tanto a crescer no pleno conhecimento da vontade e da sabedoria de Deus. Paulo segue dizendo no versículo 10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Paulo aponta a condição. E agora Paulo fala de um propósito, o como, para onde eles teriam que ir. Porque no momento em que eles se dedicassem a conhecer a Deus de uma maneira relacional, clamando e pedindo pelo Espírito que nos concede discernimento, para entender todo o propósito de vida, ele falou assim: vocês estarão vivendo de modo digno. Ou seja, você não precisa se preocupar, porque se você viver em fidelidade a Deus, guiado pelo Espírito dele, se permitindo ser transformado pelo Espírito Santo, você nunca terá um problema em relação à sua reputação. Porque quem vive guiado pelo Espírito, só dá, aqui como diz aqui no versículo 10, só dá
os frutos de toda boa obra. E aí agora talvez você se pergunte: mas pastor, como assim? E que boas obras são esses? Que frutos são esses? E se eu pudesse resumir quais são os frutos de viver no pleno conhecimento de Deus, de andar com Ele, eu diria para você que andar agradando a Deus e frutificando em toda boa obra é quando você consegue fazer todas as coisas boas que você gostaria de fazer. O problema é que a gente sabe o que tem de fazer e não faz. As boas obras é tudo aquilo que você sabe que tem que fazer de bom, mas não consegue muitas vezes. O que você precisa abrir mão são de todas as coisas ruins que você faz, muitas vezes, mesmo sabendo que não tem que fazer. Andar dignamente, diante do agrado ou diante da vontade de Deus, é você fazer tudo aquilo que você gostaria muitas vezes e não consegue, e você abrir mão das coisas ruins que você tem feito, para poder agora viver debaixo da graça do Senhor. Os desafios da nossa jornada cristã talvez sejam grandiosos demais para a nossa força humana, para o nosso conhecimento limitado, para a nossa capacidade intelectual limitada diante de tudo que Deus é. Mas aí Deus concede para aqueles que entregam o coração a Ele, que abrem o coração para Ele, que se permitem ser transformados pela presença do Espírito Santo. Ele diz assim, ó, versículo 11, acompanha comigo, diz assim, ó: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Da mesma maneira, a fonte de todo o sucesso, de todo o crescimento espiritual está no poder de Deus. E a palavra do Senhor diz aqui que a maneira de nós sermos fortalecidos para caminhar com Ele, permitirmos ser transformados pelo Espírito, é dependermos do poder que é dado para nós, assim como a gente pede. E poder, essa palavra poder no grego é dinamis. Uma das palavras que derivaram de dinamis por Alfred Nobel foi a palavra dinamite. Alfred Nobel tinha acabado de construir ou de fazer um grande explosivo que tinha uma força dinâmica poderosa. Ele não sabia como nomear. E aí ele encontrou nessa palavra, dinamis, que significa um poder em atividade que não cessa, contínuo. Ele nomeou então assim dinamite, e se você conhece bem a história, a dinamite foi muito usada para poder construir estradas, ou seja, obstáculos grandiosos que precisavam ser retirados para construir uma estrada, eram utilizados esses explosivos para abrir o caminho. Então, dinamis é um poder em atividade. O que Deus concede para mim e para você é um poder suficiente quando a gente toma posse para remover todo e qualquer obstáculo do nosso caminho, mesmo quando eles parecem intransponíveis. Mas não dá para a gente viver essa experiência se nós não entregarmos tudo que nós somos nas mãos do Senhor e abrirmos o nosso coração para a atuação do Espírito Santo, para que Ele possa transformar o que há de ruim em nós e nos devolver como uma bênção para a honra e glória do nosso Deus, através dos frutos, de a gente andar dignamente, de a gente representar o poder do nosso Senhor, vivendo aqui com perseverança e longanimidade. Perseverança significa que diante dos obstáculos a gente não vai desistir, porque nós estamos sendo guiados pelo poder do Espírito de Deus. Longanimidade significa a gente ter paciência para entender que nós vamos passar por processos causticantes, mas nós temos uma promessa no final desse caminho. Significa que a gente precisa ter paciência muitas vezes, sabe com quê? Com pessoas que nós achamos às vezes irritantes da maneira como elas agem conosco.
Ore por essas pessoas. Paciência, porque talvez a promoção que você espera, que você está trabalhando tanto, não está chegando para você e está chegando para outra pessoa. Continue paciente, ore, vai chegar esse momento se for o propósito de Deus. O que nós não podemos abrir mão nunca na nossa vida é de sermos servos do Senhor, transformados pelo Espírito dele. E só há um caminho para viver essa experiência. Vivermos em dependência do Espírito de Deus e do poder dele, porque é a única maneira que nós somos fortalecidos. E aí a palavra do Senhor diz que com perseverança, longanimidade, dependência do poder de Deus, nós passaremos por todas as agruras da nossa vida nessa jornada cristã com alegria. E eu não tenho dúvida disso. Se você quer experimentar isso, entrega o seu coração para Jesus hoje. Se você quer experimentar isso, permita que o Espírito Santo hoje entre no seu coração e transforme e te mova pela palavra dele, porque ele tem poder para isso, ele espera isso, mas só com a sua autorização. Hoje é o dia de você autorizar o Espírito Santo a transformar a sua vida, para que você frutifique e viva, produzindo bons frutos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por fim, no versículo 12, ele nos diz assim: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. O povo em Colossos estava passando por uma fase crítica financeira. E quando o apóstolo Paulo usa aqui essa palavra herança, ele está falando para eles assim: pode ser que a situação agora não esteja tão boa, mas você tem uma herança futura que dinheiro nenhum nesse mundo pode te conceder. É chamado vida eterna. É chamada Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que é prometida para todos aqueles que permitem que o Espírito Santo mude, transforme a sua vida. Hoje é o dia de decidirmos crescer no pleno conhecimento de Deus. Pensa aqui comigo. Não seria muito mais fácil se nós pudéssemos perguntar para Deus e ouvir de maneira imediata tudo aquilo que Ele quer para a nossa vida? Pensa comigo. Talvez você esteja prestes a tomar a decisão de fazer uma faculdade e você perguntar para Deus: Senhor, qual é a faculdade que Tu queres que eu faça? Qual é a melhor maneira de eu viver a minha vida profissional? E aí Deus lhe responder de maneira imediata. Para os corações que estão aí se unindo, imagina, você poder perguntar para Deus assim: Senhor, qual é a pessoa que você quer que eu case? Qual é a pessoa que, se eu casar, eu vou ser feliz na minha vida? E você ter a resposta imediata de Deus. Parece que a vida não seria mais fácil dessa maneira. Ou você dizer: Senhor, esse investimento aqui é para eu fazer? Eu posso investir aqui e eu vou ter um bom retorno? Talvez aí onde você está, você esteja respondendo essas perguntas dizendo: pastor, seria bom demais, seria excelente. Mas o que eu tenho para dizer para você é que Deus quer te dar essas respostas. O problema é que você não está dando importância para Ele. O problema é que as suas escolhas diárias não refletem um relacionamento, um crescimento nesse conhecimento de Deus relacional, não apenas o intelectual. Porque saber quem Deus é, talvez não mude tanto assim a sua vida. Mas conhecer quem Deus é, sim, vai transformar completamente a sua vida, o seu coração, porque Deus se importa com a felicidade dos seus filhos. Deus se importa com a sua felicidade, mas você precisa abrir o coração para que o Santo Espírito do Senhor lhe mostre a direção, te dê o discernimento para escutar a voz do Deus em que você se compromete diariamente a conhecer. E aí, é através desse relacionamento que Deus vai conduzir a sua vida para um melhor relacionamento, para um melhor emprego, para um melhor investimento, para um melhor caminho. Porque Deus sabe o melhor para mim e para você, no tempo certo, no tempo dele. O meu pedido para você, nesse começo de sábado eu oro a Deus para que você permita que o Espírito Santo lhe faça crescer no conhecimento da vontade do Senhor, porque assim você vai viver de modo digno perante dele, vai viver diante do inteiro agrado do Senhor, frutificando em
toda boa obra. E aí você vai experimentar como é viver sendo fortalecido por todo o poder do Espírito de Deus, segundo a força que Ele pode te conceder. E aí você vai entender o que realmente é ser perseverante, longânimo e feliz. Porque aí, em todo momento, você será grato a Deus pela herança que Ele te concede. Como diz o verso 12, porque é pela graça de Deus que Ele vos fez idôneos, dignos, diante do Senhor e diante dos homens. Queridos, a gente não pode demorar para ter essa experiência com Deus. A gente não pode adiar o nosso compromisso de crescer e entender a vontade dEle. Se nós queremos ser abençoados, nós precisamos permitir que Deus transforme profundamente a nossa vida. E aí eu quero lembrar para você do amor profundo de Deus por você, que entregou a própria vida em seu favor. E aí eu quero lembrar para você que nós precisamos olhar para o nosso próximo com o olhar divino e entender que nós precisamos também viver em amor ao nosso próximo. Que você vive em amor a Deus, em amor ao seu próximo e se permita ser transformado pelo Espírito dele. Eu quero encerrar essa mensagem cantando uma canção. Que você faça desse momento agora, de louvor e adoração a Deus, através dessa música, um momento de oração para que você fale para Deus que você quer ser revestido do Espírito dele para viver em pleno conhecimento, sendo fortalecido pelo poder do Espírito de Deus. E assim, receber do Senhor a maior herança que Ele pode nos conceder, vida eterna. Querido Deus, Senhor, nós carecemos do Teu poder e da Tua força. Nós precisamos ser fortalecidos diariamente, porque os nossos desafios, Senhor, às vezes parecem ser maior do que nós podemos suportar, mas é pelo amor e pela Tua graça que sabemos que todo e qualquer obstáculo é transponível quando nós entregamos o coração a Ti e nos permitirmos ser transformados pelo Teu Santo Espírito. Então, a despeito de qualquer circunstância, de qualquer dificuldade, querido Deus, visita cada pessoa nesse momento, cada coração, toma-os em Tuas mãos e devolve, Senhor, a estas pessoas que hoje tomaram essa decisão, corações fortalecidos, corações, Senhor, perseverantes, longânimos pelo poder do Teu Santo Espírito. Que seja um sábado abençoado, querido Deus. Que seja um dia separado de adoração, que essas pessoas, cada um de nós, possamos sentir o Teu amor, a Tua presença em nossas vidas, em todo o tempo, pertinho de nós, fortalecendo mesmo quando nós estamos fracos, querido Deus. Entregamos cada pessoa em Tuas mãos. Entregamos, Senhor, nossos corações mais uma vez ao Teu dispor. Em nome de Jesus. Amém.